É um privilégio poder estar aqui e maior ainda poder trazer a palavra essa noite, né? Agradeço a confiança do pastor Ricardo e o privilégio. Mesmo eu sendo presbiteriano desde o berço, a gente sabe que tem pastores e pastores, né? Hoje não está fácil. Não é qualquer um que a gente pode confiar. Então eu agradeço essa confiança. E também o privilégio de estar aqui divulgando perspectivas com a nossa equipe e trazer a palavra nesta noite. Peço que realmente Deus possa, apesar do tempo que já estamos aqui, que você esteja com o espírito renovado aí, como foi o tema do acampamento, né? Para ouvir a palavra. Então nós vamos ler em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 40. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Nesta história, né, não é uma parábola, é um fato, registrado aqui por Lucas, acontecido mesmo. Nós temos alguns personagens nessa história, né? Nós temos o fariseu. O fariseu era o nome de uma das 3 seitas principais da religião judaica, juntamente com os saduceus e os essênios. Era a seita mais segura e aquela que se achava mais fiel no cumprimento da lei de Moisés, né? Conforme a gente pode ver em alguns registros, tanto em Atos 26, verso 5, quanto também quando Paulo vai falar sobre a sua experiência, porque Paulo era fariseu, cumpridor da lei. Nós temos aqui um segundo personagem, que é a mulher pecadora. Então, quando a gente está falando aqui uma mulher pecadora, a gente está falando de uma prostituta. Porque pecador todo mundo é, mas os fariseus se achavam superiores, né? Eles não se achavam pecadores. É muito comum uma expressão no Novo Testamento, por exemplo, publicanos e pecadores. Essa expressão quase que virou sinônima. Publicanos é aqueles que cobravam impostos. Para quem? Para os romanos. Os romanos dominavam toda a Palestina. Então, se cobrava imposto do povo para dar para um país estrangeiro que dominava eles politicamente, economicamente. E então, quem que eram esses cobradores? Judeus. E eles eram chamados de publicanos, eles eram tão traidores. Então, todo publicano automaticamente era um pecador. Aí virou uma expressão assim muito comum, publicanos e pecadores.
Então os fariseus começavam a dar nomes, né, para essas pessoas. E nós temos a figura de Jesus, profeta, mestre, aquele que tem poder para perdoar pecados. A gente não tinha drone na época, nem máquina fotográfica, então conseguimos assim uma imagem mais possível daquilo que seria essa cena, né? Você pode ver aqui, não havia cadeiras altas, né? Normalmente se sentavam em almofadas, uma mesa mais baixa. Jesus sentado ali, sendo recebido pelo fariseu, e a mulher ali aos seus pés, nesta cena impressionante. E aí, o fariseu, vendo aquela situação, fala, esse cara não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele sabia quem está tocando nele. Ele imagina isso, né? Diz o texto que ele imagina isso. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Eu gosto de lembrar que ele poderia ter começado com 14, porque com 14 anos ele já estava no templo discutindo com os fariseus, com os mestres da lei. Maria foi lá, achou Jesus sentado discutindo com os doutores da lei. O cara já sabia tudo com 14 anos. Com 14 anos eu não sabia nem o que era IPTU. E Jesus já estava lá discutindo com os doutores da lei. Mas Jesus esperou o tempo certo. Como diz Gálatas, no tempo de Deus, a plenitude dos tempos. Normalmente um judeu, com 14 anos, ele já sabia de cor o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da lei, aos 14 anos, ele tinha que falar de cor. Se ele fosse um cara muito inteligente, seus pais percebessem que aquele filho era muito inteligente, eles então falavam com um rabino, com o mestre, olha, nosso filho é excepcional e vale a pena você fazer um teste com ele. Então o rabino chamava esse menino de 14 anos. Se o rabino percebesse que ele realmente era uma pessoa extraordinária, o rabino então aceitava ele na sua escola. E aquele menino entrava para a escola do rabino, como Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e até os 30 anos ele ficaria ali aprendendo tudo que ele pudesse com esse rabino. E aos 30 anos ele estaria pronto para iniciar a sua própria escola, se tornando um mestre, um rabino. Foi o que Paulo pretendia fazer, mas ele encontrou alguém lá no caminho de Damasco e mudou todos os seus planos. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Já sabia tudo sobre a lei, já sabia tudo sobre a cultura, já sabia tudo sobre os fariseus, os saduceus, os essênios, já sabia tudo sobre o Império Romano, sobre o domínio que estava ali. Jesus já sabia tudo. Então ele começou seu ministério, foi lá, foi batizado por João, começou a sua pregação, passou pela prova lá, nos 40 dias de jejum e oração, e começou seu ministério. E nessa caminhada, no capítulo 7 de Lucas, um fariseu o convida para jantar. E Jesus vai. E aí então o fariseu pensa, esse cara não é o profeta. Aí Jesus fala para ele, fala, que eu tenho um negócio para te falar. E propõe para ele uma questão. E essa é a questão, né? Um credor tinha 2 devedores. Não falo o nome do banco, né? Mas tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. 1 denário seria um dia de trabalho de um trabalhador comum lá na Palestina, naquela região, um lavrador, você contratava alguém para sua lavoura de café, seria o salário de 1 denário. Então, você tem aí 500 dias de trabalho ou 50 dias. Ou seja, um devia menos de 2 meses de trabalho, o outro devia 1 ano e mais alguns meses. Muito tempo. Uma diferença muito grande, né? 2 anos quase e o outro 2 meses e meio. Ou 2 meses. Qual deles o amará mais? É a questão. Ele perdoou os 2. Qual o amará mais? E aí, Simão responde, né? Com sabedoria, como um fariseu, inteligente, culto, conhecedor. Suponho que aquele é quem mais perdoou. E Jesus falou, você respondeu bem. Você respondeu muito bem. Qual o tamanho da nossa dívida? A gente deve para Deus
50 denários ou devemos 500 denários? Ou o quanto amamos a Jesus? Essa é a questão que Jesus está colocando aqui nesse texto. Qual que é o tamanho da nossa dívida ou qual o tamanho do nosso amor? Veja que é uma questão que não depende do valor, se é 500 ou 50, né? Veja o que Pedro diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pedro está entendendo que Jesus carregou sobre a cruz os seus pecados, a sua dívida. Então, quando eu digo que amo a Deus, quem que eu amo realmente? Você ama a Deus? Ah, eu amo, pastor. Eu amo Jesus, eu amo a Deus. Eu amo louvar a Deus, eu amo adorar a Deus. Eu amo ir no acampamento da igreja. Mas a pergunta é, o que você ama realmente? Quando eu digo que amo a Deus, eu amo aquilo que de Deus existe em mim. Essa é uma frase de Agostinho. Quando eu digo que eu amo a Deus, eu amo aquilo que de Deus existe em mim. Então tem uns que amam mais a Deus e outros não. Essa é a verdade. No legalismo, não existe nada de Deus em você. Porque você se acha suficiente. Você não precisa de nada nem de ninguém. Jesus estava diante de um legalista, um fariseu, doutor na lei, se considerava o melhor cumpridor da lei, se achava uma pessoa autossuficiente. Eu sou o cumpridor da lei. Até hoje os judeus acham que só eles vão para o céu. Existe um grupo de judeus, se você for lá em Israel, conversar com o judeu, daqueles que usam trancinha e tal, eles acham que só eles vão para o céu, porque só eles são o povo escolhido de Deus, só eles guardam a lei de Deus e só eles seguem rigorosamente aqueles princípios. Você conhece alguém assim? É só procurar um sabatista aí. Fica no sábado na porta da sua casa que vai passar um lá e você vai conhecer essa ideia. Então, o legalismo é isso, né? O legalismo diz assim, ó: minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Por isso eu desprezo aqueles que não vivem como eu. Por isso eu comparo a esse é pecador, aquele é pecador, aquele é publicano. Mas eu sigo as normas, eu sigo a lei, eu tenho força, eu consigo cumprir. Então Jesus está diante de um legalista. Mas na graça é diferente. Na graça você não se acha merecedor de nada. Porque você sabe que não é suficiente. Você sabe que precisa de Deus. Quem que é ali o legalista? É o fariseu. Quem que está confiando na graça ali nessa história? A mulher pecadora. Ela não merece nada, ela sabe disso. Então, na graça, apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Porque Ele é o caminho, eu não sou o caminho. É Ele que vai me levar à presença de Deus, não sou eu. Então a graça é que me faz isso. Por isso que nós somos presbiterianos, reformados, evangélicos, porque o evangelho é graça. Seja metodista, seja batista, seja presbiteriano, seja pentecostal, mas quando nós falamos somos evangélicos, nós estamos falando do evangelho que é baseado na graça. Nós não somos legalistas, nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos na lei. Então, a graça maravilhosa de Deus é isso. Todos nós fomos perdoados de uma mesma dívida. Todos nós. Então veja o que diz o versículo 41 e 42. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a ambos.
Qual era a nossa dívida diante de Deus? Paulo diz em Efésios, estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. A nossa dívida era impagável. O salmista fala isso, né? Que o resgate da alma deles é caríssimo. E se fosse colocado um preço, cessaria a tentativa para sempre. Quem tem cartão de crédito aí sabe o que é cartão de crédito quando você não paga a fatura toda, né? A dívida vai aumentando. Chega num ponto que você chega no banco e fala, não tem como pagar isso. Agora, se você chega lá no banco, a sua dívida é de 20 mil, você tem um patrimônio maior que isso, um carro, uma casa, você até vende, né? Você não pode chamar o seu amor de bem na frente do gerente de banco, senão ele vai tomar. Mas você pode vender alguma coisa. Mas se você chega lá no banco e o cara fala, olha, você está me devendo aqui 5 bilhões de dólares. Você fala, não tem condição de pagar. E você não vai nem tentar pagar. Então é isso que o salmista está dizendo, vai cessar a tentativa para sempre. Mas o legalista chega no banco e fala, 5 bilhões? Olha, eu posso pagar 2 dólares por mês, tá bom? Ele quer pagar. Porque ele acha que ele pode pagar. E Jesus está dizendo que não. Por isso Jesus pagou a nossa dívida. Porque ninguém podia pagar. A lei nos mostrou que éramos incapazes de pagar a dívida. Por isso que Paulo vai argumentar em toda a carta aos Romanos justamente isso. A lei nos serviu de aio, de paidagogos. Nós temos aqui pedagoga, que sabe o que significa essa palavra no grego. Aquele que conduz até a escola. A lei nos conduziu até Cristo. A lei mostrou que éramos incapazes de pagar a dívida e que só Jesus pôde pagar. Mas veja bem, todos nós temos percepções diferentes sobre o nosso pecado. Veja o que diz o texto. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Então, a percepção de um pode ser, ele me perdoou só 50 denários. A percepção do outro pode ser, ele me perdoou 500 denários. Mas, na verdade, nenhum dos dois poderia pagar a dívida. Qual a sua percepção sobre a sua dívida? Pastor, eu sou um cara legal, eu nunca matei ninguém. Eu nunca menti. Bom, estou mentindo agora para o senhor, dizendo que eu nunca menti, mas nunca falei uma mentira, nunca roubei. Então, assim, Deus me perdoou, mas eu sou joia. Eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou um cara legal, bom pai de família. Agora, aquele ali usava droga, estava na rua. Tinha que ser salvo mesmo. Então, assim, o sacrifício de Jesus para ele foi muito maior do que o meu. Eu estava assim, quase com o pé na igreja. A minha dívida era pequena, assim, só 50 denários. Você já percebeu que as pessoas que são transformadas por Deus, tiradas da sarjeta, que estavam nas drogas, elas têm uma percepção de uma dívida enorme, muito maior do que nós. Quando eu cheguei em Valinhos, tinha lá um adolescente que usava drogas, a mãe dele pediu oração. Sabe quando você fala que vai orar, mas você acha assim que vai ser muito difícil? Vamos orar, né? Mas assim, você já sabe que vai ser assim, jejum e oração, e 40 dias de deserto e tal, porque aquele caso é muito difícil. Então, assim, nem você confia muito naquele processo, mas eu falei, vamos orar. De repente, esse adolescente chega para mim e fala assim, pastor, eu quero ir para uma clínica, eu quero parar de usar droga, e arranja um lugar para mim. E eu arrumei uma clínica para ele em Piracicaba, ele foi lá, ficou 6 meses, voltou, pastor, eu estou recuperado, não estou usando nada, mas eu não posso ficar aqui em Valinhos, tem algum curso que eu posso fazer, alguma missão, eu quero ir para algum lugar. Mandei ele para Jocum, Belo Horizonte. Ficou 6 meses lá, me ligou, pastor, eu quero mais 6 meses aqui. A igreja pagando, ele ficou mais 6 meses. Aí chegou para mim e falou, pastor, aí já estava com 19 anos, 18, 19 anos, pastor, eu quero ir para a missão, eu quero ir lá para um país, que ele falou na época, lá um país árabe.
Eu falei, não, cara, você tá 1 ano só de curso, você quer ir lá para o Oriente Médio? Eu falei, vou mandar você para o Amazonas. Eu tenho um amigo pastor em Amazonas há mais de 30 anos, e eu falei, vou mandar você para o Amazonas. Liguei para o pastor, falou, estou mandando um rapaz aí, arranja um trabalho para ele aí, lugar para ele ficar. E ele foi para lá. Foi para lá, começou a trabalhar com missionários, com aqueles barcos da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, e fazendo missão, fazendo evangelismo, conheceu uma missionária lá, que também estava sozinha, os dois se casaram, e aí ele ligou para mim, pastor, eu quero fazer o seminário, estou indo para Valinhos, quero fazer o seminário. Aí mandamos ele para o seminário. 4 anos de seminário, ordenamos ele, voltou para o Amazonas, ficou pastoreando lá uns anos, depois voltou, veio fazer um mestrado em missões, voltou para o Amazonas e hoje ele está em Valinhos, pastoreando uma igreja, foi para Valinhos, plantou uma igreja em Valinhos, a Igreja Nova, e está lá. E eu ficava olhando para esse rapaz, chama Márcio, reverendo Márcio, falei, gente, como ele é animado, como que ele está envolvido, como que a percepção dele da graça de Deus, por que eu não tenho isso? Porque eu achava que a minha dívida era menor. E aí eu fui ver que a minha dívida é a mesma. O problema sou eu. Então não fique com inveja dessas pessoas. Olhe para você mesmo. Perceba que a dívida é a mesma. É você que está achando assim que é muito melhor do que os outros. Mas você é um miserável pecador, desculpa a palavra. Todos nós somos pecadores, todos nós não conseguimos pagar nossa dívida. Todos nós precisamos da graça de Deus. Não tem mérito em nós. E terceiro e último ponto, quanto mais consciência tivermos do perdão de Deus, mais compreendemos a sua infinita graça. Eu só compreendo a graça de Deus quando eu percebo o que ela fez na minha vida. O tamanho do perdão que Deus me deu. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Você é uma pecadora, você é uma prostituta, mas agora você vai ser uma nova mulher. Você vai levantar daqui uma nova pessoa. É só a graça que transforma, a lei não transforma. O legalismo jamais vai fazer isso. Você pode colocar essa pessoa na melhor escola dos fariseus, no melhor curso, na melhor disciplina, que isso não vai mudar o coração dela. É só a graça que muda. Então, quanto mais consciência eu tenho de que eu era um pecador miserável e que o meu pecado me afastava de Deus e que eu merecia a morte como qualquer outro pecador, que eu não sou melhor do que ninguém, mais eu vou perceber a infinita graça de Deus na minha vida. Essa semana eu parei ali no sinal, em frente à Igreja Batista ali, e o cara veio pedir um dinheiro e um trocado, dei para ele uma moeda. E ele reclamou porque o outro cara ali atrás tinha dado R$50 para ele. E eu dei uma moeda. Fiquei pensando nisso, nos 55. E aí ele saiu assim, na calçada, ele estava comendo alguma coisa, jogou o papel no chão. Eu fiquei olhando aquele homem e falei assim, se não fosse a graça de Deus, eu seria igual aquele cara. Seria igual. Jogaria papel no chão, sem me preocupar com a limpeza da cidade. Reclamava de todo mundo. Não sou melhor que ele. Não tive uma educação para dizer fui mais educado, mais inteligente. Não. É a graça de Deus que me transformou. É a graça de Deus. Você tem que ter essa percepção da graça de Deus. Você tem que perceber que nós somos os filhos da graça e não da lei. Nós somos evangélicos porque o evangelho é graça de Deus. Mas a igreja evangélica hoje no Brasil está voltando para a lei. E sabe que o livro que eles mais detestam no Novo Testamento é o livro de Gálatas. Porque Paulo vai dizer em Gálatas que se vocês voltarem para a lei, para a circuncisão, vocês estão anulando a cruz de Cristo.
Eu estava uma vez na porta da minha casa, recebi, não faço isso sempre, viu? Mas um dia que eu estava no sábado assim, tranquilo, veio duas pessoas falar sobre, perguntou se podia ler a Bíblia para mim, conversar, né? Uma senhora de idade e uma jovem. Aí eu falei, tudo bem, vi que era uma jovem, muito nova, e comecei a conversar com eles. E aí era um TJ, né? Vocês conhecem. E aí ela falou, aí eu comecei a fazer umas perguntas. Eu falei, não, mas e Cristo? Não, Cristo é um Deus, né? Que eles falam, um Deus. Mas Cristo morreu na cruz, morreu por você? Sim, tal. Aí eu comecei a fazer umas perguntas. Você não acha que quando você dá toda essa ênfase na lei, você está anulando o que Cristo fez na cruz? Por que ele precisava morrer então? Não precisava vir. Eu vou cumprir a lei, eu vou seguir a lei do jeito que você está falando. Eu não preciso de Cristo, não precisava ter morrido na cruz. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma dúvida na cabeça dela. Sabe o que a mulher fez? A mulher pegou a mão dela, vamos embora, moço, tchau, tchau, obrigado. E saiu puxando assim. E eu falei, só tive tempo de falar com a moça, se quiser eu estou aqui às ordens, pode vir conversar. Nunca mais voltou. Tem muita igreja evangélica aí anulando a cruz de Cristo. Colocando aqui o baú aqui com a Arca da Aliança e colocando aqueles símbolos. Né? Eu entrei numa igreja em Valinhos, lá uma igreja evangélica, estava a Arca da Aliança lá na frente. Era um café de pastores, viu, Marcelo, que a gente estava assim no fundo. E eu fui lá na frente, sozinho, quando o pessoal estava lá conversando. Fui lá na frente, falei, quero ver o que tem dentro dessa arca. E correndo o risco de morrer, eu toquei na arca e abri a arca para ver o que tinha dentro. Quase morri, né? Mas aí Deus foi misericordioso e eu pude olhar dentro daquela arca. Estava cheio de lenço. Aí eu chamei um rapaz da igreja que estava servindo café. O que é aqueles lenços ali dentro da arca? Que não lembro de ter lido isso lá em Levítico, em Deuteronômio. Ele falou, não, a gente entra com a arca e com os lenços assim, aí todo mundo que toca no lenço recebe uma bênção. Que maravilha, né? Misticismo dentro da igreja. Mas eu queria caminhar um pouquinho com vocês. Esse é o nosso querido Tim Keller, né, que já faleceu. Foi pastor lá em Mahatma. Timothy Keller, se você preferir. Qualquer livro que você achar do Timothy Keller, vale a pena ler. Como a religião funciona? Se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. Porque eu sou bom. Eu sou joia. E isso é religião. Muitas igrejas evangélicas estão virando religião. Agora, como que o evangelho funciona? Eu sou amado e sou aceito por Deus. Mesmo sendo pecador, Deus morreu por mim. Então, por isso eu obedeço a Deus. Porque Ele me ama. Ele morreu por mim. É diferente, não é? Completamente diferente. Agora eu quero te dar um exemplo mais recente para a gente terminar. Desculpa aí o tempo, não sei se tem um horário, mas eu queria dar um exemplo recente para você. Assim, em 1989, o Brasil estava passando uma grande fome, pobreza, e nenhuma igreja evangélica no Brasil, em 89, levantou essa bandeira da fome. Um cara lá no Rio de Janeiro, sociólogo, chamado Betinho, ateu e homossexual, levantou essa bandeira da fome. O programa Fome Zero existe até hoje. Infelizmente, não foi nenhuma igreja evangélica. É uma vergonha para nós. Uma vergonha. E eu sinto vergonha porque eu já era pastor naquela época. Quando a graça entra na vida da gente, ela tem que transformar a nossa vida e tudo que está à nossa volta. Nosso lar, nosso trabalho, tudo. Então eu quero te dar um exemplo. Esse cara aí chama John Newton. Tem 2 livros sobre ele, eu só consegui achar esse aqui, que é de traficante de escravos a pregador. Esse outro livro, eu acho que não tem tradução ainda, só quem lê inglês pode pegar, Salvo pela Incrível Graça, a história de John Newton. John Newton, talvez você não conheça, mas ele é o autor da letra daquele hino, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Esse é o tema da mensagem, Maravilhosa Graça. Já ouviu falar desse hino? Você vai ouvir ele daqui a pouco. John Newton nasceu em 1725 e foi um clérigo anglicano,
convertido, mas ele, antes de se converter, ele era ateu, não gostava de religião, e era traficante de escravos. Ele era capitão de um navio negreiro. Ele ia lá na costa da África, enchia o navio dele de escravos e levava para a Inglaterra. E ele foi autor desse hino, Amazing Grace, mas de outros hinos também. No túmulo de John Newton, lá na Irlanda, você vai encontrar essa frase que ele pediu que escrevesse. John Newton, clérigo, uma vez um infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e chamado a pregar a mesma fé que ele procurara por muito tempo destruir. Muito parecido com Paulo, né? Paulo também tentou destruir a fé e se converteu. E ele também tem outras frases interessantes. Ele diz assim: embora a minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Você tem um grande Salvador? Depende da sua dívida. Se você acha que a sua dívida era pequenininha, você tem um pequeno Salvador. Eu estava quase com o pé na igreja, Jesus teve que fazer muito pouquinho para me salvar. Então você tem um pequeno Salvador, ele só deu um empurrãozinho a você. Mas se você acha que tinha uma grande dívida, você tem um grande Salvador. Paulo achava que ele era um grande pecador, e não tinha maior do que ele. Muito parecido com essa visão de John Newton. E ele também disse: eu não sou o que devo ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que um dia eu serei, mas eu não sou o que eu já fui. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Vários missiólogos, né, já falaram isso. Muitos missionários falavam isso. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Spurgeon falava isso. David Livingstone e outros missionários tinham essa visão, essa concepção de que eles agora são o que são pela graça de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse caso de John Newton, né? No Brasil, a escravidão começou em 1526 e terminou legalmente em 1888. O Brasil foi um dos países que mais tempo teve escravidão. Se você já estudou esse assunto, sabe disso. Foram 362 anos de uma história negra. O continente africano foram trazidos forçadamente para a América como escravos. O número que foi trazido não é preciso, mas alguns falam aí de 10 a 11 milhões de africanos escravizados, desde o século XV até a abolição do tráfico negreiro, no ano de 1868. No Brasil, o tráfico negreiro foi proibido com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Né, quase que... mas a escravidão mesmo só em 1888. 1888, que foi abolida a escravidão, foi o ano que foi construído o Seminário Presbiteriano do Sul. Tem a plaquinha lá, inaugurado em 1888. Né? Então, olha que não está tão longe assim, a abolição da escravidão. Né? O apogeu do tráfico ocorreu entre 1750 e 1820, quando os traficantes carregavam, em média, uns 60 mil escravos por ano. Cerca de 15 mil escravos morreram a bordo de navios ingleses nessa época. E havia, inclusive, teologia, vamos dizer assim, referendando a escravidão. As igrejas reformadas do sul dos Estados Unidos defendiam a escravidão. Aqui no Brasil, o único padre que foi contra a escravidão e que escreveu sobre isso foi o padre Antônio Vieira. E, inclusive, eles falavam que os índios nasciam em árvores, não tinham alma, podiam ser escravizados. E o padre Antônio Vieira foi o único que escreveu lá para o Papa, e tem esse registro dizendo que os índios tinham alma, sim. Eles eram seres humanos e não poderiam ser escravizados. Olha como que a teologia vai se amoldando, né, a cultura, em vez de transformar a cultura. É muito perigoso isso. Bom, olha só. Aí você tem a letra da música
Amazing Grace, você tem um filme. Eu acho que vale a pena assistir. Quem não assistiu esse filme ainda, eu recomendo. O filme chama Amazing Grace, mesmo nome da música. O filme conta a história da libertação da escravidão na Inglaterra, falando de Wilberforce, que era então um deputado constituinte, fazia parte lá da Casa de Leis lá da Inglaterra, e o John Newton, que deu uma grande força para ele. Ele ia lá conversar com o John Newton sempre incentivava ele, não, tem que fazer uma lei, tem que aprovar. E a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei, primeiro contra o tráfico, impedindo o tráfico, prendendo navios negreiros, e depois abolindo a escravidão. Por causa de um pastor e de um cristão chamado Wilberforce. John Newton foi transformado pela graça de Deus e não se conformou com aquela situação. Olha como que Deus tirou um homem que era capitão de navio negreiro e falou para ele, você tem que mudar essa realidade no seu país. Bom, a letra que ele escreveu, do hino Maravilhosa Graça, é difícil você traduzir, né? Tem um ditado que diz tradutores, traidores. Você nunca consegue traduzir plenamente a ideia de um texto original. Mas mais ou menos você tem essa letra aí do Maravilhosa Graça. Existem várias versões, né? Ó graça surpreendente, como é doce o som que salvou um náufrago como eu. Eu estava perdido, mas agora me achei. Fui cego, mas agora vejo. Sua graça ensinou meu coração a temer e aliviou os meus medos. Quão preciosa foi a revelação no primeiro momento em que eu acreditei. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas eu já passei. Essa graça trouxe-me até aqui. E a graça conduzir-me-á ao meu lar.